Elas não nasceram belas de todo. Foi Hollywood que as construiu peça por peça. Algumas das estrelas mais icônicas que conhecemos foram noutros tempos rotuladas como feias impossíveis de vender ou casos perdidos. O que os grandes estúdios fizeram para as transformar é absolutamente chocante e brutal e, sinceramente, parece irreal. Assista até o fim, porque a verdade final vai mudar para sempre a forma como vê a beleza. Comecemos com Judy Garland, a doce menina de Hollywood que vivia numa dieta puramente química. Por detrás dos famosos sapatos de rubi e daquela canção alegre, Over the Rainbow, esconde-se uma das histórias de transformação mais sombrias de Hollywood. Quando Frances Ethel Gum, com apenas 13 anos, assinou com a MGM em 1935, os executivos não viram magia. Eles viram apenas problemas. Achavam-na demasiado gordinha, com o nariz demasiado largo e dentes demasiado infantis. Louis B. Mayer chegou mesmo ao ponto de lhe chamar a minha pequena corcunda. Era como se o bullying psicológico fizesse parte integrante do contrato assinado. Para a arranjar, a MGM lançou uma experiência de beleza brutal. Garland era alimentada à força com anfetaminas para se manter magra. Usava espartilhos apertados para parecer mais pequena, capas dentárias para parecer mais velha, discos de metal no nariz para remodelar o formato e roupas compressoras para manter o corpo dela com uma aparência infantil. As refeições dela eram vigiadas como se fossem operações militares rigorosas. Ainda na adolescência, ela já precisava de comprimidos para conseguir acordar e de outros comprimidos para conseguir dormir. Hollywood vendia a imagem dela como sendo pura luz do sol e alegria enquanto, em privado, destruíam completamente o seu corpo e a sua mente. As qualidades que eles tentaram apagar eram exatamente o que a tornava inesquecível. No caso de Judy Garland, a beleza não foi descoberta. Foi quimicamente fabricada em laboratório. Joan Crawford, de Patinho Feio, a rainha absoluta de Hollywood. Quando Lucille Lesueur chegou a Hollywood em 1924, os chefes dos estúdios não viram uma estrela. Eles viram apenas uma fotografia do antes. A boca dela era demasiado larga, as gengivas demasiado visíveis e o maxilar demasiado forte. Um executivo disse de forma famosa que ela tinha a pior boca de todo o negócio. Na linguagem de Hollywood, isso significava apenas uma coisa: estava na hora de uma renovação total e profunda. Primeiro mudaram-lhe o nome para Joan Crawford, porque Lesueur soava demasiado parecido com esgoto em inglês. Depois vieram as melhorias drásticas. Endireitaram-lhe os dentes, redesenharam os lábios com batons cuidadosamente selecionados, removeram e voltaram a desenhar as sobrancelhas, fizeram eletrólise para subir a linha do cabelo e treinaram a postura como num projeto militar. Ela até exercitava o próprio rosto repetindo vogais e mergulhando a cara em água gelada todas as manhãs, o que era essencialmente uma experiência de spa rigorosa feita nela própria. Década após década, a Crawford reinventou-se de forma tão completa que as pessoas da sua terra natal mal a conseguiam reconhecer na rua. Por detrás de todo aquele glamour, no entanto, vivia uma mulher obcecada com a perfeição. Ela estava aterrorizada com a ideia de voltar a ser feia algum dia. Hollywood transformou-a num cisne, mas certificou-se de que ela nunca se esqueceria do pato que foi. Se acha que este tipo de transformação é mais lendário do que louco, já sabe o número que deve escrever. Fred Astaire, demasiado feio para dançar com a beleza. Quando Fred Astaire fez a audição para RKO em 1933, o relatório do estúdio tornou-se lendário por todas as piores razões. Dizia: não sabe representar ligeiramente careca, sabe dançar um pouco. Outro executivo foi ainda mais simpático na crítica. Orelhas grandes, queixo feio, nenhum apelo sexual.
Em termos de Hollywood Aster, parecia menos um protagonista e mais alguém que devia estar a vender bilhetes à entrada e não a brilhar no espetáculo. Magro com ar cansado a ficar careca e longe de ser bonito. Ele parecia ser um produto impossível de vender ao público. No entanto, a RKO precisava desesperadamente de um dançarino para fazer par com Ginger Rogers. Por isso, deram-lhe uma oportunidade a contragosto. Depois, veio a transformação fatos à medida para alargar os ombros, maquilhagem para esconder a calvície e iluminação, para diminuir as orelhas e o queixo. Mas, em vez de o forçarem a encaixar num padrão de beleza tradicional e estereotipado, Hollywood fez algo muito mais inteligente. Construiu um novo tipo de beleza masculina baseada na elegância, na graça e na sofisticação extrema. Em pouco tempo, o homem que outrora fora considerado demasiado feio para dançar com mulheres bonitas tornou-se o protagonista mais estiloso e charmoso de Hollywood. Aster não mudou apenas a sua imagem. Ele mudou a própria definição do que é ser bonito. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gosto e subscreva o canal. E mesmo que não tenha adorado um gosto e um comentário, significariam muito para mim e ajudariam imenso a melhorar o conteúdo futuro. Marilyn Monroe. Hollywood não a descobriu, construiu-a, antes de Marilyn Monroe se tornar a derradeira bomba loira, que todos idolatram. Ela era Norma Jean Mortenson. Uma operária de fábrica tímida e morena, com dentes tortos, um nariz arredondado, cabelo escuro encaracolado e uma voz perfeitamente comum e banal. Quando ela assinou com a 20th Century Fox em 1946, os executivos não viram uma estrela. Viram um projeto de renovação. O cabelo dela foi descolorado para loiro platina, tantas vezes que quase caiu, forçando-a a usar perucas constantemente. Os dentes foram arranjados. O nariz e o queixo foram discretamente remodelados para a perfeição. O seu sinal de beleza foi cuidadosamente desenhado e padronizado como se fosse um logótipo corporativo. Até a sua famosa voz sussurrada não era real. Foi treinada, projetada e interpretada. O estúdio desenhou até o andar dela, alterando os saltos dos sapatos para criar aquele balanço lendário das ancas. Mas a mudança mais dramática não foi física. Monroe aprendeu a alternar entre a Norma Jean e a Marilyn, até que a linha que as separava desapareceu por completo. A rapariga outrora considerada demasiado comum tornou-se a própria definição de beleza, mas à custa do seu verdadeiro eu. Ela não foi apenas transformada num cisne. Ela foi transformada em algo completamente novo e diferente. Rita Hayworth. Hollywood apagou a identidade dela para criar uma deusa. Quando Margarita Carmen Cansino chegou a Hollywood, os executivos não viram um futuro símbolo sexual. Viram também um problema. Demasiado espanhola, demasiado morena, demasiado étnica para a América dos anos 30. O seu cabelo preto, a pele cor de azeitona e a linha do cabelo baixa foram rotulados como invendáveis no mercado da altura. A Columbia Pictures gostou do talento dela, mas impuseram uma única condição inegociável. Ela tinha de ser totalmente reconstruída do zero. Durante 2 longos e dolorosos anos, a Hayworth aguentou sessões de eletrólise para subir a linha do cabelo, retirando um folículo de cada vez, sem qualquer tipo de anestesia. Para além disso, o cabelo dela foi tingido de um tom vermelho ardente. A pele dela foi clareada com maquilhagem pesada e até o próprio nome foi branqueado, transformando-se em Rita Hayworth. A verdade é que essa transformação funcionou, mas de uma forma brutalmente eficaz. Chegando à década de 1940, ela já era a derradeira bomba sensual de Hollywood. A sua imagem de pin-up era tão icônica que, segundo rezam as lendas, foi colada num teste de bomba atômica. Mas por trás de todo aquele glamour ofuscante, ela sentia-se profundamente dividida. Ela costumava desabafar.
Os homens vão para a cama com a Gilda, mas acordam comigo. Ela disse uma vez que a fama lhe deu beleza, mas custou-lhe a própria identidade. Na história da Rita Hayworth, Hollywood não se limitou a criar um cisne, apagou o patinho feio por completo. Anna May Wong, a estrela que Hollywood se recusou terminantemente a deixar existir. A história da Anna May Wong representa uma das contradições mais dolorosas de toda a indústria cinematográfica. Ela nasceu em Los Angeles, filha de pais chineses-americanos, vivendo bem no coração da América. Entrou para o mundo do cinema ainda adolescente e provou rapidamente que tinha um talento raro e uma beleza marcante. Mas Hollywood colocou-a numa posição impossível de gerir. Os executivos alegavam que ela era demasiado chinesa para ser protagonista e regras rigorosas impediam-na de partilhar cenas românticas com atores brancos no ecrã. Ao mesmo tempo, diziam-lhe que não era chinesa o suficiente para papéis asiáticos. Papéis esses que eram frequentemente entregues a atrizes brancas, usando maquilhagem exagerada e figurinos estereotipados, como aconteceu no filme Terra Bendita. Em 1937, a única estrela sino-americana de Hollywood foi negado o papel principal, oferecendo-lhe apenas o de vilã, o qual ela recusou com toda a dignidade e classe. Os estúdios tentaram remodelar a identidade dela, ocidentalizando a sua aparência, aumentando-lhe os olhos com maquilhagem, vestindo-a com fantasias exóticas e forçando-a a falar com um sotaque que ela nunca teve na vida real. Ela tornou-se numa mulher presa entre dois mundos, considerada demasiado asiática para a América e, ironicamente, demasiado americana para a Ásia. Apesar de ter aparecido em mais de 60 filmes ao longo da carreira, nunca permitiram que a Wong fosse verdadeiramente ela mesma. Se sentem a dor dela e compreendem a jornada difícil que ela atravessou, deixem o número 1 nos comentários, para nós sabermos. Agora falemos de Greta Garbo. A beleza com que Hollywood não soube lidar. Hollywood adora rostos que consegue rotular facilmente, mas a Greta Garbo era exatamente o oposto disso. Quando ela desembarcou do navio vinda da Suécia em 1925, os executivos da MGM não viram ali uma estrela pronta a brilhar. Viram sim um enigma que não conseguiam decifrar. O nariz forte, a constituição atlética e a expressão séria não combinavam nada com a beleza frágil que Hollywood preferia naquela altura. O executivo chegou mesmo a gozar com a situação, dizendo que ela parecia mais um cavalo de corrida do que propriamente uma estrela de cinema. O estúdio respondeu com disciplina, e design impuseram dietas rigorosas, sobrancelhas remodeladas, maquilhagem refinada e um nome mais simples, Greta Garbo. Contudo, a maior transformação dela veio através da lente da câmera. O diretor de fotografia, William Daniels, criou uma iluminação especial que envolvia o rosto dela num brilho misterioso, transformando a diferença em pura magia. Ao contrário de muitas estrelas, a Garbo rejeitou alterações extremas e protegeu ferozmente a sua imagem. Em vez de a forçarem a entrar num molde pré-existente, Hollywood acabou por construir uma nova definição de beleza inteiramente à volta dela. A rapariga, que antes era considerada demasiado estranha, tornou-se a Divina Garbo, provando que, por vezes, o mistério é muito mais poderoso do que a perfeição. Bette Davis, a estrela que teve a audácia de transformar as suas falhas em armas poderosas. Normalmente, Hollywood tenta apagar as imperfeições a todo o custo. A Bette Davis fez exatamente o contrário. Quando ela chegou a Hollywood em 1930, os seus olhos grandes e salientes e o rosto incomum eram vistos como assassinos de carreira. Um executivo gozou com o charme dela, e outro disse que ela parecia um bacalhau morto. Os estúdios tentaram suavizar os traços dela com maquilhagem glamourosa, mas nada funcionava, e o contrato dela esteve quase a ser cancelado. Foi então que a Davis fez uma escolha radical. Em vez de esconder os seus defeitos, decidiu usá-los a seu favor.
Ela ampliou-os com maquilhagem ousada e atuações intensas. Os olhos tornaram-se o seu maior poder. Ela não tinha medo de parecer dura ou severa, ou até pouco atraente, especialmente em Of Human Bondage, e mais tarde em O que Terá Acontecido a Baby Jane. Ao redefinir a beleza como intensidade, e não como beleza estética, ela triunfou. A Davis reescreveu as regras de Hollywood. A rapariga que outrora foi descartada por não ser atraente, não se transformou num cisne delicado. Ela criou uma espécie de estrelato totalmente nova e obrigou o mundo inteiro a admirá-la tal como ela era. Shelley Winters. De rapariga engraçada à bomba sexual de Hollywood, uma mudança drástica. No início da década de 1940, Hollywood não via a Shelley Winters como uma estrela. Os diretores de casting rotulavam-na como a gordinha engraçada, a amiga desinteressante, aquela que nunca fica com o rapaz. Os executivos disseram-lhe sem rodeios: perde, peso, fica loira ou vais ficar presa a papéis minúsculos para o resto da vida. Então a Winters assumiu o controle da situação, fez uma dieta rigorosa e brutal, perdeu mais de 13 quilos, descolorou o cabelo escuro para loiro platinado, refinou a postura e até suavizou a voz. A transformação funcionou na perfeição. No final da década de 40, já se tinha reinventado como uma bomba loira, conquistando papéis cheios de glamour e o elogio da crítica. Mas ao contrário de muitas estrelas que se agarram à fama, a Winters acabou por rejeitar mais tarde essa imagem que ela própria tinha criado. Voltou a ganhar peso, escolheu papéis reais e profundos em vez da beleza superficial. E acabou por ganhar 2 Oscars, abraçando a autenticidade em vez da perfeição plástica. Se gostaram deste vídeo, deixem o número 1 nos comentários. Se preferirem que mudemos de assunto para algo diferente, deixem o número 3. Agradeço imenso a vossa sinceridade. Humphrey Bogart, o homem que Hollywood quase deixou escapar por entre os dedos. No início dos anos 30, o Humphrey Bogart não tinha nada a ver com uma estrela de cinema. Era magro, tinha cicatrizes, soprava ligeiramente ao falar, tinha dentes tortos e o que um diretor de casting chamou de traços semelhantes aos de um roedor. Parecia perfeito apenas para um tipo de trabalho, interpretar gangsters que morrem antes da cena final. Durante anos, a Warner Brothers mal o colocava nos cartazes, preferindo sempre caras mais bonitas. A transformação do Bogart não começou com cirurgias plásticas ou mudanças estéticas, mas sim com o timing certo. À medida que o mundo mergulhava na escuridão profunda da Segunda Guerra Mundial, os seus olhos cansados e aquele seu ar cínico e duro começaram de repente a parecer autênticos e reais. Os estúdios deram-lhe um polimento, é certo, com dentes melhores, fatos feitos à medida e uma iluminação inteligente, mas a câmara aprendeu a celebrar a sua intensidade crua, em vez de a esconder. Quando chegou Casablanca em 1942, aos 42 anos, Bogart tornou-se um ícone romântico improvável. Ele não se tornou num homem bonito no sentido tradicional. Ele fez com que a beleza significasse algo completamente novo. Se esta jornada vos surpreendeu, talvez seja a prova de que o verdadeiro carisma nem sempre segue as regras douradas de Hollywood. Rock Hudson, o homem perfeito de Hollywood, foi construído do zero. Antes de se tornar Rock Hudson, ele era Roy Scherer Jr., um camionista desajeitado e tímido, cujo primeiro teste de ecrã em 1947 foi um desastre total. Os executivos gozaram com os seus movimentos trapalhões, os dentes tortos, a dicção fraca e a total inexistência de jeito para representar. Para terem uma ideia, ele precisou mesmo de dezenas de tentativas apenas para conseguir dizer o seu próprio nome corretamente. Mas o caça-talentos Henry Wilson viu potencial na sua estrutura imponente e disse ao estúdio: assinem com ele agora, ensinem-no depois. A Universal reconstruiu-o como se fosse um produto de luxo.
Deram-lhe dentes perfeitos, uma voz mais grave, músculos esculpidos, postura corrigida e uma imagem cuidadosamente desenhada, focada na sua linha do maxilar e no seu físico atlético. As câmaras receberam instruções claras para o admirarem visualmente muito mais do que para o ouvirem falar. Na década de 1950, Hudson tornou-se o ideal de masculinidade de Hollywood, contracenando com Elizabeth Taylor e Doris Day. Contudo, por trás dessa imagem imaculada, ele vivia uma vida secreta aterrorizado, com a ideia de que o homem real sob a máscara pudesse ser exposto ao mundo. A jornada de Hudson não foi apenas uma mudança de visual. Foi, na verdade, uma das ilusões mais trágicas e dolorosas da história de Hollywood. Lucille Ball, a estrela que Hollywood quase deixou escapar. Naquela indústria, a beleza vinha habitualmente em primeiro lugar. Lucille Ball não encaixava nessa fórmula rígida. Quando ela chegou no início dos anos 30, os estúdios viram uma mulher de cabelo castanho, sardas e traços marcados, e não o glamour frágil que eles tanto desejavam, enquanto outras atrizes conseguiam os papéis principais. Ball passou anos em papéis menores à espera de um grande momento de revelação que parecia nunca mais chegar. A sua transformação começou com uma decisão ousada: transformar o seu cabelo castanho num ruivo flamejante que as câmaras fossem incapazes de ignorar. Os maquiadores refinaram o seu visual. Os estúdios remodelaram o seu estilo. Mas o seu verdadeiro poder vinha de algo que nenhuma maquilhagem conseguia criar: o humor. Em vez de esconder as suas características, ela amplificou-as, transformando os olhos arregalados e as expressões exageradas em ouro puro da comédia. Quando a série I Love Lucy conquistou a televisão, Ball já tinha construído um novo tipo de imagem de estrela baseada na inteligência e na autenticidade, e não na beleza perfeita. A mulher outrora considerada comum tornou-se um ícone ao redefinir aquilo que Hollywood podia admirar. Se gostaram desta história, por favor, coloquem um gosto, partilhem e subscrevam o nosso canal para descobrirem mais histórias fascinantes como esta. Veronica Lake, a estrela que nasceu essencialmente por acidente. Por vezes, Hollywood não planeia as lendas, tropeça nelas. Quando Constance Ockelman chegou a Hollywood em 1941, era bonita, mas esquecível. Uma mudança de nome, cabelo loiro e maquilhagem polida ajudaram. Mas o seu verdadeiro salto para a fama aconteceu por puro acaso. Durante as filmagens, quando disse "quero asas", uma madeixa de cabelo caiu-lhe sobre o olho. Em vez de parar a cena, o realizador continuou a filmar, e assim nasceu o icônico penteado Espreitadela. O visual explodiu de um dia para o outro, tornando-se a sua imagem de marca e uma tendência nacional tão poderosa que até preocupou as fábricas em tempo de guerra. Os estúdios refinaram tudo o resto. A sua voz, a sua imagem, até a sua altura, foram cuidadosamente manipuladas através de truques de câmara. Filmes como This Gun for Hire tornaram-na num ícone do cinema noir. Mas a mesma imagem que criou a sua fama também a aprisionou. Quando ela tentou mudá-la, o público virou-lhe as costas. A sua carreira desvaneceu-se, deixando-a na memória não como uma mulher, mas como um penteado, provando que Hollywood faz estrelas num momento e perde-as com a mesma rapidez. Marlene Dietrich, esculpida pela luz e não pela cirurgia. Quando Marlene Dietrich chegou aos estúdios de Hollywood, viram uma mulher que era atraente, sim, mas dificilmente inesquecível. O seu rosto redondo e traços grossos não correspondiam à imagem exótica que Hollywood desejava. Foi então que o realizador Joseph von Sternberg mudou tudo. Não com cirurgia, mas com luz. Ele inventou técnicas de iluminação que esculpiam sombras no rosto dela, afiavam as suas maçãs do rosto e davam aos seus olhos um brilho hipnótico. Dietrich estudou a sua própria face como uma cientista, recusando ser filmada do ângulo errado e chegando ao ponto de remover dentes para realçar as maçãs do rosto.
Juntos, ela e von Sternberg criaram uma persona misteriosa e andrógina que redefiniu a beleza. No estúdio, ela parecia comum. No ecrã, parecia divina. Hollywood não mudou o rosto dela. Mudou a forma como o mundo o via. Se apreciaram esta história, sorriam e deixem o vosso gosto. Por trás do glamour da era dourada de Hollywood, esconde-se uma verdade muito menos brilhante. Estas estrelas não foram apenas descobertas. Foram redesenhadas, remodeladas e por vezes quebradas para caberem num sonho. A beleza foi construída, não nasceu feita. E talvez essa seja a parte mais chocante. Se estas histórias vos surpreenderam, cliquem em gosto, partilhem este vídeo e subscrevam para mais segredos escondidos de Hollywood.